a segunda casa sempre foi dito que a segunda casa é o trabalho. E aí a gente falou hoje de saúde mental, podemos mostrar para você como você pode trabalhar a sua saúde mental. E é claro que nós falamos dessa primeira casa, do seu eu, o seu primeiro eu com a psicóloga. E agora nós vamos para um outro lado. Quando você imagina em crescer profissionalmente, quando você imagina estar em evolução profissionalmente, você procura quem? Os mentores, né? Os mentores, eles estão ali para te dar algumas dicas, para te passar algumas informações de como você pode ser melhorado em ambientes que você está. E muitas vezes, aquele seu eu não dá para ser mostrado do jeito que você quer. São poucas pessoas que conseguem. E às vezes nem é para ser mostrado mesmo. A gente já falou sobre tantas coisas aqui no programa, e aí a gente trouxe a nossa querida Maria Luísa Borges, que é mentora business, que eu tive o prazer de conhecer, de bater um papo, de entender o quanto a gente pode trabalhar essa mente jovem e fazer com que você também, que está aí nessa fase muito adulta, da terceira idade também, poder trabalhar esse lado dentro de você. Quantas pessoas estão no local de trabalho, muitas até aposentadas, trabalhando? Porque elas querem estar em evidência, elas querem estão cheias de muita vida para trabalhar. Pois é, hoje nós vamos conversar com ela porque ela vai falar sobre as atitudes profissionais que devemos ter neste ano de 2024 de forma harmoniosa e bem-sucedida. É a nossa convidada de hoje, nossa linda, né, que eu tive o prazer de conversar com ela, gostei muito e achei demais, de uma forma muito legal e necessária a gente falar sobre os profissionais, que atitudes os profissionais devem ter neste ano de 2024, de uma forma diferenciada para crescer também profissionalmente e se sentir em harmonia dentro do ambiente de trabalho, não é verdade, minha linda? Exatamente. Seja bem linda como é e seja muito bem-vinda. Me fala como foi o ano novo. Ai, foi maravilhoso, né? Em Graças a família, com muito amor, com muita união, com muito de Deus. Tudo que tem Deus Muito é bom. uma bênção. E quando a gente sabe iniciar com fé, com energia, com harmonia, como você Tudo falou, dá certo. tudo dá certo, tudo flui melhor, a energia é diferente. Muito bom. Vamos trazer para quem está em casa, primeiro, esse abrir de olhos para quem quer começar o ano de 2024. Conseguiu o primeiro emprego, conseguiu aquele emprego tão desejado, estava desempregada, passou o ano, final do ano, trabalhando naquele emprego que foi só por aquela data de Natal, só por aquela data de Ano Novo, mas acabou sendo empregado. E aí ele vai ter que entrar esse ano de 2024 convivendo numa família que é diferente da de casa. Como é que a gente pode, então, ter atitudes que podem fazer a diferença dentro do campo de trabalho? Então, Vanusa, existem uma infinidade de pilares que podem ser trabalhados. E exatamente por isso existem os mentores, como você falou. Para cada área existe o profissional, o especialista. E hoje, como mentora business, uma das coisas que eu acho interessante ser um desses pilares é a mentalidade. Maria Luísa, mas o que é mentalidade? Mentalidade é um conjunto de ações, de comportamentos que formam o comportamento humano. Então, é uma das coisas a se refletir nesse início de ano em busca daquilo que eu quero. Qual tem sido a minha mentalidade? Tem sido uma mentalidade estagnada, em que eu me deixo ser limitada pelos meus medos. Eu tenho medo de agir, porque pelo fato de não obter um resultado imediato, eu já deixo por ali mesmo. Não, as coisas não costumam dar certo para mim, é melhor ficar por aqui. O emprego de 3 meses já está bom. É essa mentalidade ou é uma mentalidade de crescimento, em que eu encaro aquilo que é desafio como uma oportunidade, em que eu enxergo as falhas, os erros que sim acontecem como parte do processo para que eu consiga crescer e evoluir. Então, uma das primeiras coisas a ser trabalhadas é a mentalidade. É aquilo que eu penso a respeito do que eu sou, do que eu quero, do que eu mereço. É no que eu me reconheço. O que é um valor inegociável para mim? É ter um emprego em que eu tenha qualidade de vida? É um emprego em que eu consiga ser um profissional excelente, que eu consiga ter tempo para minha família, que eu consiga ter tempo para Deus e que eu consiga extrair o melhor de mim? E o que eu tenho feito para conseguir esse emprego? Como eu tenho agido de forma intencional e com propósito para que eu dê esse passo a mais para que eu consiga a vaga dos sonhos esse ano. Então, uma das primeiras coisas é isso, a mentalidade.
tenha uma mentalidade de crescimento. Chega de mentalidade estagnada. Pronto, quando você fala em estagnar, nesse momento, como as pessoas podem ter atitudes? Sair da mente e colocar na prática. Então, primeira coisa, tenha em mente seus valores inegociáveis. Maria Luísa, o que é que para mim é um valor inegociável? Para mim, por exemplo, ter um valor inegociável é começar o meu dia com Deus. É como a Vanusa falou mais cedo. O seu dia começou com energia depois do programa ou já começou a partir do momento que você teve com Deus? Então, o que é um valor inegociável para mim? É eu falar com Deus no início do meu dia? É eu ter a minha primeira refeição saudável? É eu chegar no trabalho com ânimo? É eu chegar em casa com vigor para dar atenção à minha família? É eu me alimentar bem ao dormir? É eu ter uma noite de sono tranquila? Então, tudo isso são passos, saber identificar tudo isso são passos que fazem com que eu caminhe para aquilo que é um objetivo, que é a vida dos sonhos. Quando a gente fala em vida dos sonhos, muitas vezes as pessoas acham algo distante demais. E na realidade não é. Às vezes ela está aqui à nossa frente. E você não está conseguindo enxergar. E a gente não consegue enxergar. Muito legal você falar sobre isso e é mais interessante ainda a gente iniciar o ano de 2024 falando dessa saúde mental dentro de onde você estiver, da sua empresa com seus colaboradores, né? Porque no geral a gente está falando de todo mundo. Sim. Quando você está em casa, você conhece mãe, pai, irmão, marido, esposa, deveria, mas muitas vezes você nem conhece. Só o tempo vai lhe mostrando e só o tempo vai lhe dizendo. E essas pessoas podem ser transformadas. Sim. Aquela pessoa que você encontrou na tua família de um jeito, com o passar do tempo ela pode se transformar ou numa pessoa pior ou numa pessoa melhor. Você imagina dentro de um local empresarial, onde você vai lidar com pessoas de gostos, atitudes, comportamentos e situações diferenciadas. Pessoas que estão com problemas em casa, pessoas que estão com problemas consigo, pessoas que são harmoniosas demais, pessoas que não têm harmonia nenhuma, pessoas que creem, pessoas que não creem de jeito nenhum, pessoas que estão naquele ambiente simplesmente para passar, pessoas que estão naquele ambiente simplesmente para estagnar. Viver neste ambiente, você falou algo muito interessante, é trabalhar primeiro a sua mente. Sim. Quando você trabalha essa mente, você vai estar convivendo neste ambiente de forma harmoniosa? Então, aí é que está um grande desafio. Desafio? Exatamente. Lidar com pessoas diferentes. Exatamente. E que você não vai levar para casa. Sim. Né? Sim. Mas o que é importante a gente entender, inclusive, isso é ciência. O meio que a gente está influencia naquilo que a gente é. E é exatamente por isso que eu tenho que ter uma mentalidade consolidada naquilo que eu tenho como um valor inegociável na minha vida. Convicção. Convicção de quem eu sou. Eu não posso deixar que o meio interfira naquilo que eu já tenho certeza que eu sou. Porque às vezes o que acontece é que, sim, gente, em todos os lugares que a gente está, existem pessoas ruins, existem pessoas da energia não tão boa, e às vezes não é porque elas querem, Vanusa. É importante a gente perceber isso. O que acontece é que a gente tem uma mentalidade que ela é formada por crenças. E essas crenças, elas são desenvolvidas ao longo da nossa vida, desde que a gente é gerado lá no ventre da nossa mãe. Então, todas essas crenças sobre aquilo que eu sou, que eu posso, que eu mereço e o que eu quero, elas vão formando a nossa personalidade. Então, saber conviver nesse ambiente em que existem diferentes personalidades, por quê? Porque cada uma tem sua origem. Isso é crescer também. E isso é crescer Isso também. é crescer. Porque quando você está dentro de casa, eu queria muito que você explicasse isso e passasse essa informação para quem está assistindo o nosso programa. Realmente você tem um exemplo muitas vezes. Não, você não vai por aqui, porque este caminho você vai se machucar. Sim. Cuidado com fulano de tal. Não é de confiança. O que não é bom para mim, não vai ser bom para você. A gente realmente tem isso. Sim. Tem isso. E se você não sai daquele mundinho para você viver um outro mundo, você não tem nenhuma autodefesa, Exatamente. E é nisso que a gente tem que aprender a enxergar as pessoas como oportunidades. Não é como uma pessoa da energia ruim, não é como uma pessoa que me desejou mal, é uma pessoa que está me fazendo evoluir e crescer como ser humano. Então, quando eu entrego o melhor de mim, naturalmente eu extraio o melhor do outro.
Existe uma ciência também que explica que eu só sou capaz de enxergar no outro aquilo que já existe em mim. Olha que fantástico isso. É forte. É muito forte. Muito forte. Então isso traz a gente para uma zona de reflexão muito grande. Como assim eu acho que o outro é incompetente, se eu só consigo enxergar nele aquilo que já existe em mim? E para isso existe uma frase que diz assim: tudo aquilo que você vê que deve melhorar no outro, melhore primeiro em si. Muito bom para a gente muito iniciar profundo. esse ano de 2024. Às vezes o diminuir é crescer? Também. Até profissionalmente falando? Até profissionalmente falando. Existe uma frase, eu sou líder, sou gestora de equipe, hoje tenho uma equipe de 20 pessoas, né? E eu costumo dizer muito isso porque eu trabalho muito dentro da minha equipe a liderança. Não necessariamente eu preciso ter um cargo para eu ser um líder. O líder, quando ele é líder antes de ser. Eu só recebo um cargo de liderança quando antes eu mostro a competência de ser um líder. Então, às vezes é literalmente aquela frase, aquele ditado popular que diz: às vezes é necessário dar um passo para trás para conseguir dar 2 para frente. Então, muitas vezes, se diminuir é crescer. É aquela coisa, diminui para pegar impulso. Muito É ter bom. humildade, Vanusa. Verdade. Humildade. Quando você fala assim, a gente começa a preparar um ano de 2024 de muita consciência, né? Ouça mais pessoas, Sim. Tente conversar com mais pessoas, tente entender. Analisar ambientes também faz bem? Sim, com certeza. O ambiente que a gente frequenta, o meio em que a gente está, é como eu falei anteriormente, influencia diretamente naquilo que a gente é. Então, é uma coisa a se refletir. Eu estou próxima às pessoas que me fazem crescer e evoluir no meu propósito? E antes disso vem até um outro questionamento: eu sei o meu propósito? Já buscou entender? Já busquei. Aonde você quer chegar? Exatamente. Onde eu quero chegar? Qual é o meu propósito? Outro dia a gente fez uma live com uma reunião, na verdade, com o meu amigo Ronson, que está aqui acompanhando. E uma das pessoas que estava lá perguntou. Eu compartilhei um pouco da minha história de vida. E o amigo Ricardo, não foi, Ronson? Perguntou: você já sabe qual é o seu propósito? Ele impactado com tudo que eu estava falando. E naturalmente me veio: o meu propósito é transformar vidas através da minha história. Muito bom. E você chama atenção nesse momento para as pessoas que estão assistindo o nosso programa. Porque quando você vai para uma faculdade, você nem sabe se é aquele curso que você Sim. quer fazer. E pode custar muito caro. Mas de todo jeito você está aprendendo, de todo jeito você está crescendo. Algo está sendo inovador na tua vida. Eu me lembro bem que quando eu comecei no rádio, eu não tinha um curso superior. E as pessoas sempre diziam: nossa, a Vanusa faz programa de rádio, tá na televisão, mas não tem um curso superior. E na época eu achei que tanto o rádio como também o jornalismo poderia me levar mais adiante com o curso de publicidade, que envolvia tudo: a comunicação, o rádio, né, as apresentações e também esse lado do marketing, né? Sim. E hoje o que eu tenho para dizer para vocês de verdade é que às vezes você precisa desses empurrões para que você vá bem mais além. Hoje a gente vê todo mundo se comunicando, vê todo mundo fazendo quase tudo que todo mundo faz. E o que a gente percebe? Que você nunca perde nada, você só ganha. Depende como você está pegando esse ovo e fazendo Sim. vários pratos ao mesmo tempo. Um ovo pode ser só para fritar, mas se você quiser, ele pode fazer um omelete, ele pode ser cozido, ele pode ser mexido, ele pode ser feito uma panqueca, Sim. ele pode ser feito um bolo. Tantas coisas podem ser feitas. Estar com você hoje aqui e a gente poder levar essa informação jovem, talentosa, cheia de muita presença de Deus, e poder dizer para você que está do outro lado que você pode ser transformado, isso é que é bom. Eu queria que você deixasse uma frase harmoniosa para quem está assistindo o nosso programa. Com certeza. Então, gente, nesse ano de 2024, seja autêntico, não deixe perder a sua essência. Tenha em mente aquilo que é um valor inegociável para você. Tenha suas metas claras, o que eu quero, como eu vou conseguir, o que eu preciso para fazer. Entenda o seu propósito e haja.
Nada sem ação acontece. Eu desejo para você um 2024 repleto de prosperidade, de saúde e, acima de tudo, muito de Deus, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Ai, que linda! Tudo posso naquele que me fortalece. Com certeza. Minha linda, foi um prazer estar com Igualmente. você. Seja sempre bem-vinda. Te Obrigada. quero mais vezes aqui no nosso programa. Com certeza, tá bom, minha estou linda? disponível. Quem quiser entrar em contato com você através do Instagram, como é que faz? Isso mesmo, @Luiza_Santos. Segue lá que diariamente tem dicas de mentalidade, fortalecimento de mindset, espiritualidade, de tudo um pouco, coisas que vão te fazer crescer e evoluir como pessoa e profissional. Muito bom. Gente, que coisa gostosa. Como é bom a gente poder estar perto de pessoas assim harmoniosas, pessoas queridas, pessoas que fazem a diferença. Que Deus te abençoe e te guarde Obrigada, e te amém. proteja. Amém. Tá bom, minha linda? Obrigada.